Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no nosso integral de hoje resolveremos essa única questão de capacitores da VUNESP, uma questão muito completinha, muito legal. A gente vai dar uma passada aí por alguns conceitos de capacitores, ok? Então vamos lá, ó. Três capacitores de capacitâncias C1, C2 e C3, tais que temos a relação que C1 é igual a 2C2 e C1 também é igual a 3C3. São ligados em paralelo a uma fonte de tensão que fornece uma diferença de potencial V. Então eles estão em paralelo, galera. Muito importante isso, né? Vamos anotar aqui, ó. Eles estão em paralelo. Com potencial, diferença de potencial V sendo fornecida ao circuito com esses três capacitores. Sendo Q1 a quantidade de carga de C1, qual das opções abaixo representa a capacitância CA, a carga total QA, e a diferença de potencial VA da associação? Pessoal, vamos lá. Para você definir, primeiro, a relação entre esses caras, você tem que lembrar dos conceitos de capacitância equivalente e de carga equivalente num circuito em paralelo com esses capacitores. Quando a gente arranja capacitores em paralelo, a capacitância equivalente, que no caso foi chamada de CA, é calculada como a soma direta deles. Então vai ficar C1 mais C2 mais C3. Aí você tem que tomar cuidado, porque as respostas elas têm função de C1, C2 e C3. Você tem que ver qual delas se encaixa melhor, tá bom? Então, tem que lembrar disso. Segundo conceito que você tem que lembrar em paralelo, que a carga total, que foi chamada de QA pela questão, é a soma das cargas, Q1 mais Q2 mais Q3. O que mais a gente tem que lembrar? Em relação à associação para a diferença de potencial. Em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Então, o V total, que foi chamado de VA aí, pedido, é simplesmente o nosso V. Então, pera, eu já tenho a resposta de quem é VA. VA é o próprio V? Sim, tem que lembrar desse conceito. Então, você já exclui a A, B e a E. Se fica entre a C e a D. A diferença entre a C e a D é que no cálculo da capacitância, primeiro está em função de C3 e na D está em função de C1. Vamos calcular essa capacitância? Vamos pegar essa parte aqui para a gente analisar? Bom, a capacitância equivalente, que é o nosso CA, é igual à soma direta delas. Então, C1, vou deixar em função do próprio C1. Então, C1 tem que estar aqui. Mais, quem é C2? Ó, C1 é igual a 2C2. Então, a capacitância 2 é a capacitância 1 dividido por 2. Só jogar ele dividindo, né? Então, capacitância 1 dividido por 2 é o nosso C2. Quem é a nossa capacitância 3? Mesma coisa, só que dividido por 3, né? Isolando a capacitância 3 aqui, fica C1 sobre 3. Vamos resolver isso aqui agora? Vamos lá? Vou tirar MMC entre 2 e 3, dá 6, né? Quando não tem nada embaixo é 1. 6 dividido por 1, 6 vezes capacitância 1. 6 vezes a capacitância 1 mais 2, 6 dividido por 2, 3 vezes capacitância 1, 3 capacitância 1, mais 6 dividido por 3, 2 vezes capacitância 1, 2 capacitância 1. Então a capacitância A, que é a equivalente, 6, 9, 11. 11C1 sobre 6. Tá correto isso? Tá. Vamos checar para ver se isso também está correto? Então vamos fazer a mesma análise, mas agora deixando o C3, tudo bem? Então capacitância A igual. Vamos deixar tudo em função de C3, hein? O C1 é igual a 3C3, então eu vou colocar 3C3. 2C2 é igual a 3C3.
Então, como é que eu escrevo a capacitância 2, né? 3 vezes a capacitância 3 sobre 2. Mais capacitância 3 é ele mesmo, né? Então, quem é a nossa capacitância A? Vou tirar MMC aqui. Entre 2, 1 e 1 dá 2. 2 dividido por 1 é 2, vezes 3C3, 6C3, mais 2 dividido por 2 é 1, vezes 3C3, 3C3, mais 2 dividido por 1, 2, vezes C3, 2C3. Então, nossa capacitância A é igual a quanto? 6, 9, 11. 11, C3 sobre 2. 11 por 2 é 5,5? Sim. Então, dá para deixar como 5,5 C3A. Então, pode ser tanto a C quanto a D. Essas duas estão corretas. O que vai diferenciar elas é aqui, né? É exatamente a nossa quantidade de carga em função de Q1. Então, vamos calcular essa quantidade de carga? Agora vem para cá, ó. Eu vou puxar a nossa análise para cá, da quantidade de carga. Então, a quantidade de carga A vai ser a soma delas, né? Então, vamos lá, vamos deixar em função de Q1. Q1 está aqui. Vamos lembrar de uma coisinha? Vou colocar como um quadradinho separado aqui, ó. A nossa capacitância é calculada como a quantidade de carga sobre o potencial. Então, a capacitância ela é diretamente proporcional à quantidade de carga, diretamente. Portanto, se eu falo que a capacitância 1 é C1, a carga 1 é Q1, que aquele capacitor armazenou. Se eu falo que a minha capacitância aí, 2, tem carga 2, é Q2. Então, as relações aqui da capacitância são iguais às relações de carga. Portanto, Q1 está aqui. Quem é Q2? Ó, capacitância 1 não é 2 vezes a capacitância 2. Então, quando eu isolo a capacitância 2, eu coloco a capacitância 1 sobre 2. Então, a carga tem a mesma relação, porque é diretamente proporcional. Então, aqui vai ficar Q1 sobre 2, mais. Quem é Q3? Vai ser a carga 1 dividido por 3, porque a capacitância 1 é o triplo da capacitância 3. Portanto, carga A igual a quanto aqui? Vamos lá? MMC de novo. Então vai ficar 6 dividido por 1 vai dar 6. Q1 mais 6 dividido por 2, 3Q1 mais 6 dividido por 3, 2Q1. Dessa forma, teremos aqui o quê? A nossa carga A, que é a carga total, como 6 mais 3, 9, mais 2, 11Q1 sobre 6. Perceba, ó, carga A 11Q1 sobre 6, DDP V e capacitância A 5,5 C3. Então ficamos com a alternativa correta, alternativa C. Tá bom, pessoal? Bom, chegamos ao final do nosso integral de hoje. Espero que as ideias tenham ficado claras. Deu para dar um apanhado, uma revisadona acerca de capacitores. E a gente se vê no próximo integral, tá legal? Então, ó, beijão e até mais.